Direitos humanos não são opção, são essenciais. Aqui no Vozes da Humanidade, você ouve quem luta por justiça e igualdade. Bem-vindo ao seu podcast sobre direitos humanos. Olá, começa agora mais uma edição do Vozes da Humanidade. Excepcionalmente hoje comigo, Lana Francis, em um momento muito especial, porque hoje eu recebo Bruno Renato Teixeira, ele que é secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Lana. É um prazer estar aqui na Defensoria Pública, participando desse programa que fala de direitos humanos, né? Então, para a gente é muito importante poder comunicar com o público da Defensoria Pública, né? Com o pessoal aqui do estado de Roraima, para a gente falar um pouquinho sobre as ações em direitos humanos tão importantes, né, para a região. Então, é um prazer estar aqui com você. Nossa, o prazer com certeza é da nossa equipe, da equipe de comunicação aqui da Defensoria Pública. Bom, o senhor está no estado de Roraima mais uma vez por um motivo muito especial que vai fazer a diferença no estado de Roraima. Explica pra gente. A volta ao estado de Roraima, né, diante de tantas ações que a gente já executa aqui, agora com foco na instalação do Centro de Referência em Direitos Humanos para os Yanomamis e Ecuanas. Essa é uma resposta, é parte da resposta do governo federal, né, que está desenvolvendo uma série de ações para que a gente vença, né, com um curtíssimo espaço de tempo, essa grave crise humanitária que assolou o povo Yanomami e Ecuana, né? Então, desde 2023, o presidente Lula esteve, né, em Roraima, acompanhou de perto as primeiras medidas, né, para que nós pudéssemos erradicar com aquele cenário gravíssimo de violação aos direitos humanos dos Yanomamis e Ecuana, e de lá para cá foram uma série de iniciativas pensadas para que a gente pudesse vencer. Em primeiro lugar, a gente precisava rapidamente tirar o garimpo de dentro do território Yanomami, né, adotar medidas de preservação do meio ambiente, mas, sobretudo, olhar para as pessoas. Né, olhar para as pessoas na sua integralidade, ou seja, garantir em primeiro lugar saúde, segurança alimentar, e depois todas as outras camadas de direito foram se agregando. E com isso, nós, o Ministério dos Direitos Humanos, assumimos o compromisso de instalar em Boa Vista, diante de um diagnóstico que nós tínhamos, que em Boa Vista se concentrava parte da população que procura serviços, ajuda, né, benefícios na capital Boa Vista, precisava ter um espaço que pudesse acolher essas pessoas, orientar essas pessoas, oferecer serviços, mas, sobretudo, articular e preparar uma rede de proteção que pudesse compreender a cultura, a diversidade do povo Yanomami e Ecuana. Então, o centro de referência, ele nasce com essa expectativa, né? É uma política pública que já foi implementada nos governos anteriores, né? No governo do presidente Lula, na presidenta Dilma, e agora a gente retoma com essa metodologia que é exitosa, porque ele tem uma função híbrida, ou seja, ele funciona como um espaço de atendimento, de oferta de serviços, um espaço acolhedor e humanizado, mas ele também é um espaço de articulação de uma rede de proteção que envolve o CAPS, o CRAS, o CREAS, o Conselho Tutelar, a Defensoria Pública, ou seja, toda a área social dos órgãos públicos que atendem direto ou indiretamente a população Yanomami e Ecuana. Então, esse espaço também vai ser um espaço de formação continuada, né, de pactuação de fluxo de atendimento, de construção de protocolos, né, ou seja, qual é a melhor ferramenta, qual é o melhor meio da gente atender uma criança vítima de violência sexual. Esse fluxo, que pode também passar pelo centro, tem que estar devidamente desenhado, com cada órgão sabendo seu papel. Qual o papel da saúde, qual o papel da segurança pública, da rede de assistência que vai dar, né, todo esse suporte a essa família. Então, veja, a gente tem que desenhar uma estratégia que já é consolidada para aplicar nas especificidades do povo Yanomami e Ecuana. Então, esse é um dos propósitos que o Centro de Referência se propõe a desenhar e construir e está ofertando à população. Serão mais de 40 profissionais
né, que vão estar nessas duas estruturas, que é o Centro de Referência em Direitos Humanos e o Centro de Assistência Integral à Criança Yanomami, que a gente chama de CAICI, né, Yanomami Ecuana. Então, veja, é um equipamento novo, inédito no município, no estado de Roraima, né, que se propõe a erradicar a violência, né, as violações de direitos humanos contra a população Yanomami e Ecuana aqui na região. E é justamente por conta disso que agora, no finalzinho do mês de maio, acontece o primeiro encontro presencial da formação em direitos humanos para a equipe. Como é que é essa capacitação, esse momento? Como é que essas pessoas que vão trabalhar diretamente nesse centro foram selecionadas e esse momento de troca? Fala pra gente. Está sendo um momento muito rico, né? A gente precisava constituir uma equipe que pudesse ter a compreensão do desafio que é e do ineditismo que é fazer esse atendimento. Porque, veja, uma coisa é você pensar num atendimento universal, como já tem no CRAS, no CREAS, no Conselho Tutelar, onde atende todas as pessoas. E, no geral, as pessoas que procuram esse serviço são pessoas que vivem no meio urbano ou que vivem no meio rural, mas que têm hábitos, né, urbanos. Né? As pessoas convivem no meio urbano, transitam no meio urbano. A gente está falando de um público que vive em lugares longevos, né? Lugares longínquos, na verdade. São pessoas que não têm acesso ao meio urbano. São pessoas que têm a dificuldade com a língua, né? Eles não se comunicam em português. Então, tudo isso nos leva a um desafio ainda maior. Então, qual o objetivo dessa formação? Primeiro é trazer algo que pudesse parametrizar, né, todo mundo na mesma página, ou seja, o entendimento de todos os profissionais sobre o seu papel e o desafio que é atender a população Yanomami Ecuana. Então, colocar todo mundo nessa condição igualitária de compreensão é um dos primeiros objetivos da formação que iniciou ontem. Para além disso, a gente vai fazer uma formação que eles tenham uma visão universal sobre direitos humanos e como aplicar, né, os grandes temas dos direitos humanos na vida prática das pessoas. Então, como é que a gente aplica para uma anciã Yanomami idosa, né, que ela precisa ter direito, que ela pode ter direitos previdenciários? Né? Como é que a gente fala para o jovem que ele tem direito à escola, à educação? Como é que a gente reforça a importância de campanhas de imunização, né, a vacinação, que o Brasil já erradicou várias doenças, então a gente precisa levar também essa compreensão para que, uma vez eles transitando entre o território e o meio urbano, eles estejam imunizados de uma série de doenças. Então, veja, essas campanhas de caráter educativo, essas campanhas de caráter de sensibilização, elas todas precisam estar muito bem internalizadas nos profissionais que vão atuar no centro, para que eles tenham, que façam, sobretudo façam, um atendimento na qual essas pessoas se sintam seguras no centro, né? Se sintam pertencentes daquele espaço. Esse é o grande objetivo da formação, para que não haja que a nossa atuação não seja mais um componente de violação para tantas outras violações que o povo Yanomami e Ecuana já sofrem, né? Eu vou aproveitar a oportunidade que o senhor está aqui, já que o senhor falou de tantas questões de como trazer esses temas, né? Então, para quem está nos ouvindo agora, de que forma nós do estado de Roraima, ou até de qualquer parte do Brasil, porque, como eu sempre digo, uma vez na internet, as pessoas podem ouvir a gente em qualquer lugar, qual a orientação que o senhor deixa de acolhimento mesmo para essas pessoas? Qual seria uma forma, não vamos dizer certa, mas agradável de acolher, de orientar, talvez? Acho que o primeiro ponto que todos nós precisamos ter é a palavra respeito. Respeito à cultura, respeito à diversidade, respeito ao modo de vida. O modo de vida do Yanomami, ele não é melhor nem pior do que o nosso, que vive no meio urbano, que vive nas cidades, né? Ele só é diferente. Ele só é diverso do nosso. Se a gente tem essa compreensão e aceita que as pessoas podem viver de forma diversa da nossa, isso faz com que o respeito prevaleça. Eu acho que esse é o primeiro ponto, respeitar o modo de vida Yanomami, né? E a partir disso é ver quanto a gente, com um modo de vida não indígena, podemos contribuir para que a qualidade de vida dele
melhore. E, sobretudo, o modo de vida dele seja respeitado. Por isso que é tão importante a gente fazer um debate de direitos humanos e meio ambiente diretamente associado e interligado. Porque não há de se falar em direitos humanos com a devastação do seu território Yanomami, né? Por isso que o garimpo foi tão nefasto, porque junto com o garimpo chega as doenças, chega a violência sexual, chega a violência armada, chega o aliciamento da juventude Yanomami, né? Então a gente está falando de uma perda de geração, quando a gente não olha para o meio ambiente como também um espaço que deve ser protegido sob a ótica dos direitos humanos. Então todos aqueles que querem ajudar, o primeiro ponto é pergunta, né? Pergunta, como eu posso ajudar? Né? Em que eu posso ajudar, na qual vai garantir que o modo de vida Yanomami seja preservado. Essa é a grande chave. Eu acho que essa é a grande proposta que está posta para o conjunto da população compreender que ajudar, às vezes, não é dar um pacote de fralda, não é uma lata de leite em pó, né? Porque isso vai desarranjar o modo de vida Yanomami e vai trazer para ele cenários de violência ou de violação de direitos na qual ele não está preparado para lidar. Então o impacto de uma medida dessa, que até então era de boa fé, de boa vontade, pode tornar algo extremamente violento. Veja, se essa criança Yanomami ela não tem o hábito de tomar leite em pó, e diante de um cenário de extrema vulnerabilidade e insegurança alimentar, ou seja, a mãe não tendo nada para ofertar para o seu filho, dá o leite em pó, pode ser que esse leite em pó vai causar uma doença um desarranjo intestinal tão forte na criança, que a criança pode vir a óbito em razão daquela alimentação inadequada. Muda todo um ciclo, né? Toda uma realidade. Exatamente. Ali daquela região. Então veja, aquilo grupo que nasceu com uma muito boa vontade, sim, a gente quis adaptar o nosso modo de vida ao modo de vida Yanomami, causou um prejuízo. Eu estou dando um exemplo bem genérico, mas para que as pessoas possam entender como é importante esse efeito da pergunta. Falar assim, olha, como eu posso ajudar? Você entende que se eu fizer isso vai te ajudar ou vai te prejudicar? Eles vão dizer, isso aqui não faz parte da nossa cultura. Perfeito. Né? E isso vale para qualquer cultura. Para toda né? cultura, toda e qualquer cultura. Para os serviços públicos, inclusive. Né? Será que a gente tem uma campanha que trata da erradicação do subregistro, que a Defensoria Pública do Estado que faz de forma brilhante. Como a gente desenvolve uma política de acesso à documentação civil, RG, CPF, certidão de nascimento para o Yanomami, diante da diversidade, respeitando o seu histórico cultural, ou seja, eles querem ter Yanomami no nome. Mas fala assim, mas o certidão do pai não tem, da mãe não tem. De onde você tirou esse sobrenome? É o sobrenome que vai determinar a sua origem, que vai determinar o seu território, que vai determinar a manutenção da raça, da sua etnia. É disso que a gente está falando. Então, o sistema de justiça tem que compreender esse papel. E aí a Defensoria Pública é nossa parceira nesse sentido. Eu gostaria até que o senhor frisasse mais, que desde quando o senhor chegou, realmente o senhor falou sobre essa questão das parcerias e da parceria com a Defensoria. A Defensoria vem fazendo também todo um trabalho de acolhimento, tanto na região ali do Iramutã e em outras áreas também. Como é que o senhor já pontuou, mas eu gostaria que o senhor ressaltasse mais uma vez a importância dessa parceria mesmo e de que forma as instituições podem se unir para, assim, trazer resultados ainda mais satisfatórios. Sem dúvida. Veja, a nossa equipe agora terá também advogados. Qual o papel desses advogados em um centro de referência? É de fazer um atendimento jurídico? Sim, mas ele vai ser essa ponte entre o judiciário e o centro e a população Yanomami? Não. Por que não? Porque os órgãos responsáveis, a FUNAI tem sua procuradoria, né? A Defensoria Pública da União tem seu papel, a Defensoria Pública do Estado tem o seu papel. Mas veja, nós estamos falando de uma estrutura de portas abertas, né? Onde a população vai entrar. Não há nenhum óbice, nenhuma barreira que impeça que qualquer um da população, entre eles Yanomamis e Ecoana, acessem o centro. E as demandas vão aparecer, né? O que a gente precisa? Orientação jurídica, né? E um espelhamento, ou seja, um encaminhamento, um fluxo com a Defensoria Pública, que vai ser essa nossa retaguarda,
né? A Defensoria Pública vai ser essa nossa retaguarda, no sentido de compreender se essa demanda é administrativa, se há necessidade de judicialização, né? Quais são as medidas judiciais que devem ser tomadas, seja em caráter de urgência, seja de forma ordinária, que precisam ser adotadas, né? Então, ter a Defensoria como nossa parceira vai ser fundamental para que a gente consiga lograr êxito no propósito de dar atendimento jurídico de qualidade. E veja, a gente está falando de um processo que vai ter um atendimento passivo, ou seja, a porta está aberta, as pessoas vão entrar. Mas nós estamos nos propondo a fazer busca ativa. Então, o objetivo das equipes do centro também é de fazer abordagem, né, de incursões junto à rede. Então, o Conselho Tutelar vai sair para uma missão. A gente pode acompanhar para agregar valor, porque nós teremos antropólogos, psicólogos, assistentes sociais, intérpretes. É fundamental lembrar que a gente teremos intérpretes compondo a equipe do centro, que pode, inclusive, dar esse apoio para a Defensoria Pública. Serão 8 intérpretes falando os diversos idiomas, né, que compõem o povo Yanomami, à disposição dessa rede. Então, a Defensoria Pública vai fazer uma missão, pode estar em parceria com o Centro de Referência e os intérpretes vão estar juntos. Isso vai dar um salto de qualidade no atendimento da rede sobremaneira, assim. A gente percebe que tem uma dificuldade enorme em encontrar intérpretes, né? Pessoas que falam as línguas, né? Como é que foi esse processo, esse desafio? Isso, foi um desafio muito grande, mas a gente partiu do princípio que o que a gente precisava não era de uma grande qualificação profissional. A gente não precisava exigir desse intérprete uma formação acadêmica tradicional, nos moldes do colonizador, né? A gente precisava que ele tivesse, primeiro, o reconhecimento do seu povo, né? E a habilidade e a tranquilidade daquilo que o povo está falando, ele conseguir transpor isso para que a equipe técnica aí sim possa adotar as medidas. Então, veja, foi um procedimento muito, sob o ponto de vista cultural, muito bem equilibrado. Sabe? A gente buscou nesse primeiro momento olhar para aquela demanda que o próprio povo Yanomami e Kuana nos trouxe. Olha, a gente entende que o intérprete não precisa ser formado em letras. Ele precisa ser uma pessoa que para além de saber se comunicar na língua nativa, ele também precisa ter a confiança, porque você vai estar falando de temas sensíveis, você vai estar falando de um cenário de abuso, de violência, né? De subtração de direito. Como é que essa pessoa vai encontrar, qual a ambiência que vai trazer a segurança e o conforto para essa pessoa estar falando, se ela está falando com um desconhecido? Então, o principal ponto foi a gente dar essa credencial, ele traz consigo essa credencial de ser um agente da própria comunidade, validado pela comunidade, habilitado a fazer essa tradução, né? Falando em resultados... Isso foi mais importante. Foi mais importante para a gente do que qualquer diploma, era ele conseguir ser essa pessoa de confiança dos movimentos. Eu acho isso super válido, até porque para ter acesso e chegar trazendo essas informações, levar essas informações, orientações, acolhimento... até para qualquer pessoa, a gente confia mais em quem está ali perto da gente, né? Sim. Então isso realmente é de fundamental importância. E é importante lembrar que nesse processo as mulheres são determinantes, porque a gente está falando de um conjunto de violações sofridas na sua grande parte por mulheres e meninas, né? Então ter mulheres intérpretes foi algo que a gente pensou desde o início. Perfeito. Né? Porque a gente precisava, nesse ambiente de segurança, de conforto, é fundamental que a questão de gênero fosse preservada. Para isso, a gente priorizou também intérpretes mulheres, né? E essa capacitação, ela ocorre agora no final do mês de maio, para os profissionais, inclusive vai ter psicólogos, profissionais da área jurídica, não é isso? Sim. E o que isso representa na preservação e também na história? A equipe multidisciplinar ela vai ser decisiva, né? Quando a gente
essa visão multidisciplinar, porque os temas demandam também uma diversidade de temas que se interagem entre si, né? É fundamental que o olhar do antropólogo esteja em completo alinhamento e consonância com a posição jurídica, com a posição da psicologia, da assistência social. Por isso, a equipe é composta diante dessa multiplicidade de profissionais. E eu não tenho dúvidas, assim, serão os protagonistas, os precursores de uma nova era. Eu disse isso para eles ontem. Vocês entram para a história como a primeira equipe que se propôs a falar de direitos humanos para a população Yanomami e Ecuana. E não só falar, tratar e atender na perspectiva humanizada, acolhedora, segura, célere e eficaz para a população Yanomami. Isso tem tido uma repercussão muito boa em relação aos movimentos, então as associações estão presentes, validando todo esse processo. Não é algo pensado em Brasília, né? Porque a gente sempre diz, nada, né, por eles, sem eles. Então, assim, toda a construção do método, da forma de atendimento, né, do perfil dos profissionais, foi também dialogado com as associações e lideranças Yanomami e Ecuana. Então, hoje, a gente está muito seguro, né, em desenvolver essa ação, porque é uma ação validada pelos próprios Yanomami. Eles queriam e querem ter esse espaço como deles, né, e terão. Então, nosso trabalho aqui é só viabilizar uma estrutura para que eles possam assumir o protagonismo das suas vidas. Perfeito. Então, na prática, explica para a gente como é que vai funcionar o centro. Vai ser um ponto fixo? Vai ser eles vão passando? Vai ser temporário? Como é, mais ou menos? Explica para a gente na prática. O centro vai ser um espaço, um equipamento físico, né? É uma unidade do governo federal aqui no centro de Boa Vista, na rua Glaicon de Paiva, ali pertinho do Fórum, pertinho da Previdência, bem ali na área central, fácil acesso, com toda a acessibilidade garantida, né? Um espaço de portas abertas, que vai funcionar no horário de expediente, de segunda a sexta-feira, né, e nos plantões vai ter equipe, aonde a gente vai estar em total articulação com toda a rede de proteção, né, Centro CRAS, CREAS, CAPS, Conselho Tutelar, Defensoria Pública, CASAI, DICEI, DPU, todos esses órgãos vão estar orbitando em volta do centro de referência. Com isso, a gente vai ter o atendimento, como eu falei, de portas abertas, a equipe vai estar pronta a receber a população Yanomami e Ecuana, e lá eles vão encontrar um espaço de convivência. Eles podem passar lá o dia inteiro, inclusive. Vai ter um espaço preparado para as crianças, vai ter um espaço para falar de cultura, que é fundamental, né, no ponto de vista de preservação da cultura Yanomami e Ecuana. Então lá vão ter exposições de cultura, eles podem levar o seu artesanato para fazer exposição, né, amostras de filme, amostras de fotografia. É um espaço diverso que a gente quer fazer com que o atrativo não seja a dor, que o atrativo que leve ele não seja só a violência, a vulnerabilidade, mas também que ele vá buscando essa complementação que é essencial para as nossas vidas, que é o seu lado cultural, é o desenvolvimento humano, é a garantia da sua cidadania. A gente quer fazer lá um espaço de potência, né, um espaço de viabilidade de direitos. Então, para além desse espaço de delegacia de polícia, ele não vai ter esse caráter, vai ter um caráter acolhedor, onde as pessoas vão ser devidamente acolhidas, vão ter o encaminhamento mais preciso possível para a demanda que ele vier trazer para a gente. Perfeito. A gente vai estar lá em Brasília, mas a equipe também vai estar aqui, a gente já tem coordenadoras contratadas, os trabalhadores já estão devidamente contratados, estamos na fase final da obra do espaço. Então, até o final de junho, se Deus quiser, a gente está concluindo os trabalhos. Vamos estar aqui com a ministra Macaé Evaristo e inaugurando, né, o Centro de Referências Indígenas Yanomami e Ecuana e o Centro de Atendimento Integrado à Criança Yanomami e Ecuana, que faz parte de um conjunto de medidas que o governo federal está entregando aqui no território. O presidente Lula deve estar vindo em agosto para também entregar o Centro de Atendimento de Saúde lá em Surucucu e outros tantos equipamentos que vai mudar de vez esse triste cenário que a gente encontrou em 2023.
A gente já percebe a mudança, né? É visível todo esse trabalho, todo esse empenho. Inclusive, essa era a minha próxima pergunta: quais eram as outras ações voltadas ao direito humano, aos direitos humanos, né? Nós já temos uma equipe contratada aqui que faz a proteção dos defensores de direitos humanos e ambientalistas. Então, lideranças como o Uri, né? E o Davi Copenaua já são lideranças, e Dário e tantas outras, né, que estavam sendo ameaçadas, que são ameaçados, na verdade, em razão da luta, né, pela insurgência contra o garimpo, contra o desmatamento, contra toda a devastação do meio ambiente. Então eles botaram a boca no mundo, né, têm denunciado o mundo afora essa triste realidade, e em razão disso estavam sofrendo ameaça. Então hoje a gente tem uma equipe aqui em Roraima destinada a garantir a proteção das lideranças indígenas que são ameaçadas em razão da sua militância, do seu ativismo na defesa dos direitos humanos dos povos indígenas, né? Então a gente já tem uma equipe aqui que trabalha junto com a Força Nacional. Então, assim, são várias estruturas do governo federal, né, atuando em conjunto e pronta para agir na defesa dos direitos humanos da população indígena. Perfeito, gente. Não só da população indígena, mas dos direitos humanos como em geral, como um todo. Dúvida. Inclusive, antes eu dei uma olhadinha no seu histórico, o senhor tem um trabalho muito rico voltado para esse assunto. Gostaria de lhe parabenizar por toda essa atuação, por todos os bons resultados. Agradecer por o senhor ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo na sua agenda para estar compartilhando tanto conhecimento com a gente. E eu gostaria de lhe perguntar, entre os assuntos que a gente conversou, algo mais que o senhor gostaria de ressaltar? Olha, eu queria ressaltar o nosso compromisso. Nosso compromisso com a população de Boa Vista, nosso compromisso com a população de Roraima. A gente quer estar juntos com a Defensoria Pública, assim como nós já somos parceiros da Defensoria Pública em tantos lugares do Brasil. Eu não tenho dúvida que em Roraima a Defensoria Pública será nossa parceira de primeira hora. Agradecer a oportunidade da gente estar falando um pouquinho dessa ação que vai ser um divisor de águas na vida da população Yanomami Ecoana. Então, assim, é dizer do meu agradecimento e da nossa disponibilidade em continuar esse diálogo com todos os órgãos do sistema de justiça. Aproximar do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, pensar junto com o sistema de justiça como esse sistema também tem sua parcela de responsabilidade e pode estar contribuindo na execução dessa ação. Obrigado, Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, Lana. Eu que agradeço mais uma vez. Seja sempre bem-vindo na inauguração, por favor. Estará junto conosco. Nós vamos lá acompanhar bem de pertinho. Obrigado. Porque eu, como uma roraimada... É Roraimada que fala, Roraimada. Roraimada. A Roraimada porque veio para Roraima. Exatamente. Você é da onde? Eu sou de Manaus. De Manaus. Não muito perto, longe. Perto. Porém, cheguei aqui com 4 anos de idade, hoje estou com 30, então sou uma roraimada. Eu sempre digo que se eu pudesse mudar na minha identidade, né, eu trocaria realmente para roraimense, mas não é possível. Vocês muito queridos, eu quero reforçar aqui deixar um forte abraço para o doutor Oleno, né, nosso defensor geral, que está lá no CONDED também, então dialoga bastante com as pautas que a gente executa, com as políticas que a gente executa no âmbito do Ministério. O doutor Oleno sempre colocou a Defensoria Pública à inteira disposição, e eu vejo uma parceria de longa data, não tenho dúvida disso. Deixo um forte abraço para ele. Pronto, muito obrigada mais uma vez e seja sempre bem-vindo. Obrigado. Eu finalizo agora o nosso podcast Vozes da Humanidade. Eu conversei com Bruno Renato Teixeira, ele que é secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Você que gosta de acompanhar assuntos de interesse público, basta nos escutar pelo Deezer, Spotify e YouTube. Seja bem-vinda, seja bem-vindo sempre. E até a próxima.